Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. No vídeo de hoje do canal, mais sobre o São Paulo em 2023 e muito mercado da bola. Tem Caio Paulista, tem Erisson, tem Luan e muito mais. Então, vambora pro vídeo. Ele fez críticas a quem espalhou essa questão do Caio Paulista. Você acha um bom jogador? Eu acho um jogador interessante pelas necessidades do São Paulo. É que hoje, assim, a coisa que eu mais me divirto sendo comentarista de futebol é olhar as redes sociais, inclusive colegas e influencers, e espalharem meme como se... Olha quem o São Paulo está contratando. Aí o meme é o Caio Paulista, uma jogada que ficou célebre contra o São Paulo, no Morumbi, diante do Igor Vinícius, que ele vai dar uma pedalada e sai com bola e tudo pela lateral. É um bullying, é um escárnio e, lamento dizer, típica situação de quem vê poucos jogos do jogador. Tem gente que vive de meme. Nós somos comentaristas esportivos, então a gente tem que ver jogos dos caras, para ver se o cara é útil ou não. O Caio Paulista, qual que é a situação dele? Ele, naquele jogo, aliás, do meme, ele jogou bem, no 2-2 São Paulo e Fluminense. O Caio Paulista foi transformado pelo Fernando Diniz num lateral esquerdo. Na melhor fase do Fluminense no ano passado, ele foi o lateral esquerdo do time. Depois ele caiu muito de produção, o Fernando Diniz tentou lateral esquerdo, e o time chegou naquela situação que a gente presenciou ontem aqui, esse treinador, o Fernando Diniz. Ninguém se ajeitou na lateral esquerda. Nessa vez, neste ano, o Fluminense contratou o Jorge e outros jogadores, ele estava fora dos planos. Porém, o Caio Paulista, no Fluminense, antes da improvisação do Fernando Diniz, jogava pelos lados do campo. Ou com ponta esquerda, ou com ponta direita, com o pé trocado. Depois dos clamores do Rogério, perceba que os discursos estão se cruzando, ou que a diretoria está fazendo praticamente tudo que o Rogério pede. Tudo. Né? Então, tudo. Inclusive o tipo de jogador, a questão física, a questão mais jovem, a questão mais versátil, a questão da força, que o Caio Paulista preenche ipsis literis. E a questão da versatilidade. Por jogar nas duas pontas, lateral esquerda, o São Paulo vai contratar ele para ser uma opção ao Wellington, uma opção ao Rato, uma opção ao David. Nesse novo modelo, ele preenchendo 3 das posições em que o São Paulo mudou o jeito de jogar, faz total sentido contratar o Caio Paulista. E acho que é uma boa contratação para o São Paulo para compor o elenco. Mas ele chega a São Paulo nessa terça-noite. O São Paulo ainda treina na quarta-feira. Não vai jogar quinta, né? Acho muito provável que ele jogue na quinta-feira, exatamente como fez o David. Eu acho um pouco... Por quê? Por quê? Porque o São Paulo, diferentemente do Corinthians... Como lateral. Sim. O São Paulo só tem um lateral. O Wellington jogou todas as partidas. Joga até o final. O que ele tem que fazer no jogo mais simples? Ele tem que marcar o Dudu e chegar na linha de fundo. Marcar o Rony e chegar na linha de fundo. O desgaste do lateral do São Paulo é uma coisa impressionante. O Rafinha não vai aguentar nunca fazer isso. O Igor Vinícius está com pubalgia. O Wellington precisa descansar para jogar no domingo contra o Corinthians. Para fazer a diferença, já fez algumas vezes contra o Corinthians. Então, eu posso até prever que, se o Caio Paulista se apresentar, treinar 2 vezes e for regularizado, repita o Rogério Ceni o que fez com o David em Araraquara. Coloca o cara para jogar no próprio dia. Mas, cara, o São Paulo passa ano, sai ano, entra ano e monta elencos desequilibrados, né? Não, esse elenco tá bem mais equilibrado que os outros. Pode estar bem mais que os outros, mas não é equilibrado. A ponto de não ter lateral. A ponto dos 2 laterais direitos que tem, um tá doente, o outro não aguenta e o outro é Orejuela. Aí você que eu ia chegar. Não, então aí tem 8 estrangeiros. O São Paulo começou a temporada. O São Paulo começou a temporada com o Rogério. Quando começou o campeonato, o Rogério falou: eu preciso do David, de um reserva para o Caleri e um reserva para a lateral esquerda. A diretoria do São Paulo imaginava que o Liseiro pudesse fazer o lateral, o Luciano pudesse fazer o centroavante de vez em quando. E o Rogério falou: eu quero ter opções para manter o estilo do time. Não precisa ser agora, urgentemente, mas quando tiver uma oportunidade, traz para a lateral esquerda, para o centroavante. Para a lateral esquerda tinha o Reinaldo. 30 e tantos anos, salário de não sei quanto. Melhorou. Para centroavante tinha o Éder e o Bustos. Salários altos e tudo mais. O Éder, aliás, se apresentou ao Criciúma. O que o Rogério quer?
até a estreia do campeonato era isso. O Caio Paulista e um reserva pro Caleri, que a gente vai falar daqui a pouco. O que aconteceu de lá para cá? Os laterais direitos, os dois se machucaram. Um já tinha operado ligamento cruzado. O Igor Vinícius só volta em 15 dias. O Rafinha só volta, quase quebrou o pé contra o Palmeiras, só volta em 3 semanas. Só tem o Orejuela. Mas, convenhamos, só volta em 4 laterais direitos no elenco. 3 se machucaram. Aí, é o que você falou. Como é que eu vou fazer? Rezar, benzer? E o zagueiro, o São Paulo tinha 5 zagueiros pro elenco. 2 se machucaram seriamente. Diego Costa e Ferrarese. Então, o São Paulo agora não é só o reserva da lateral esquerda e o reserva do Caleri. O São Paulo vai precisar contratar um zagueiro. Ou um zagueiro, que é como o São Paulo está pretendendo, como o Bruno Mendes do Corinthians, que faça a zaga e a lateral direita quando necessário for. Né? Assim como o Caio Paulista, não precisa investir em 2 jogadores, mas investir em um jogador mais versátil que possa preencher até o Rafinha e o Igor Vinícius daqui a 3 semanas, um mês, estiverem prontos a jogar de novo. Falar sobre o São Paulo, que vai anunciar nas próximas horas Caio Paulista como seu 8º reforço. Jogador que pertence ao Fluminense, só depende de exames médicos e assinatura do contrato de empréstimo por uma temporada. O próprio presidente do Tricolor, Júlio Casares, já me confirmou que chegou a um acordo ao longo da segunda-feira com o Fluminense. De acordo com o presidente tricolor, o Caio chega sem custos, embora no Rio de Janeiro. A informação que tenha sido divulgada é de que o Fluminense vai receber R$500 mil pela cessão de uma temporada. Já está combinado o valor da compra. Caio Paulista, que foi revelado como atacante, como ponta direita, vinha sendo utilizado nos últimos anos sob o comando de Fernando Diniz como lateral esquerdo. E é para essa posição que ele chega, não como atacante. Ele vai ser um reserva imediato do Wellington, embora também tenha a possibilidade de jogar um pouco mais avançado. Só para arrematar sobre esse assunto, é legal contar que o Fluminense, em 2021, havia comprado o Caio Paulista por cerca de R$8 milhões, referentes a apenas 50% dos direitos econômicos. As últimas do São Paulo, Herisson tem negociações com o São Paulo. O atacante do Botafogo, emprestado ao Estoril, foi sugerido, teve seu nome aprovado. Se o Botafogo aceitar a possibilidade de empréstimo, pode haver acordo. O Herisson gostaria muito de jogar no tricolor. Já o Rafinha, lateral direito, vai ficar fora por no mínimo 3 rodadas. A lesão dele não foi das mais graves, ele se contundiu no jogo contra o Palmeiras, mas vai ficar durante esse período fora. O grande problema é que o Igor Vinícius, com quem ele disputa a posição, também não volta antes das 3 próximas partidas. E não é só isso. Tem a história da possibilidade do Herisson, ex-Botafogo também. Gosto, hein? É bom pra caramba. Gosto. Esse é o tamanho do pescoço dele. Um pouco mais... Dá pra mostrar ali? Ó, olha o tamanho do pescoço. É outra conversa. Não está disponível, está emprestado pelo Botafogo do Textor. E aí, abre aspas, valores assustaram. Claro, né? Então. Mas tem isso, foi o empresário, sabendo que o São Paulo queria um outro centroavante, procurou o São Paulo, o cara quer jogar no São Paulo, tem aquela situação, então tem que convencer o Textor agora. E ele, aí, de novo, é um jogador que tem completamente o perfil desse novo time, é aquilo. Ele não só faz a reserva do Caleri, que seria um luxo, ele prende a bola, mas ele joga nas 3 posições do ataque. E é forte que nem um touro. São Paulo quer botar um time de jogadores fortes como foi a França na Copa do Mundo. Tá absolutamente certo. Futebol hoje é isso. Concordo. Técnica é um acessório. Não. Então, mas quando peraí, começou esse movimento, o Rogério apanhou pra caramba, hein? Não, eu que dispensou o Reinaldo, porque dispensou o Patrick, porque dispensou o... Não, peraí. O Patrick é jogador físico, é igual esses caras aí. E é bom tecnicamente. Eu sou completamente a favor disso. Sempre falei pra você. E aí são as discussões dos jogadores mais leves que o São Paulo tem. E tinha muito na defesa e perdeu o campeonato porque tinha jogador leve na defesa. Tinha Léo Pelé, tinha Diego Costa, tinha Reinaldo, tinha Rodrigo Nestor. Aí os caras passam por cima. A gente falava, antes de começar a primeira contratação, por que o Wellington Rato? Porque o cara é um alterofilista. Não é isso? Mas esse... Por que David? Porque o cara é um alterofilista. O Wellington Rato, vamos lá, não estou falando de você, mas o Wellington Rato virou piada. É o rato. Mas as pessoas fazem piada porque elas vivem disso, então você explique para as pessoas que não entenderam e que não gostam desse tipo de jogo que o futebol se transformou. Aí é outra conversa. Tem uma outra coisa, né? Esquece. O Luan é titular do São Paulo com o Rogério Ceni. O Abel gosta do Luan. O Abel gosta do Luan. Agora, tem uma coisa importante. O Luan postou uma coisa enigmática, aliás, como já fez algumas vezes nas redes sociais. Ontem. Foi isso que proporcionou a fumaça. Aquelas coisas de ajuda. As escolhas que nós fazemos. Tomar decisão. Porque foto em preto e branco quer dizer que está saindo. Preto e branco agora.
Enfim, o Luan... Então o Sebastião Salgado ele tá indo embora sempre. Exatamente. Só foto em peso. O Luan, tá aí duas questões. O Rogério falou longamente sobre o Luan depois do jogo do Palmeiras, perguntado. O que o Rogério falou? Que o Luan voltou para essa temporada 8 quilos mais magro, que o Luan está recuperando a agilidade para a posição que a posição exige, que está sendo feita uma preparação física especial com ele e que ele tem conseguido oportunidades nos jogos, entrou bem contra a Ferroviária, entrou bem contra o Palmeiras. Isso é o que tem. A outra coisa, o São Paulo tem muito estrangeiro como volante e como elenco geral. O Luan não é estrangeiro. Então, se o São Paulo cede o Luan ao Palmeiras, ou perde o Luan, o que acontece? O São Paulo tem como os volantes o Gabriel Neves e o Mendes. Como é que vai jogar com... O Luan passou a ser mais importante do São Paulo esse ano que o ano passado por conta do excesso de estrangeiros, sobretudo na posição dele. Continuar o vídeo para contar agora sobre o Curitiba, que está mais perto de fechar com o Erisson do que o São Paulo. O atacante que pertence ao Botafogo já está liberado pelo Estoril, para onde estava emprestado até metade do ano que vem. Ele não vai ficar em Portugal. E voltará ao Brasil para jogar ou pelo Tricolor ou pelo Curitiba. O Curitiba apareceu nas últimas horas interessado no centroavante. Ele chegaria para ser um reserva do Rodrigo Pinho. A ideia do São Paulo também era contratar o Erisson para ser reserva, mais do Caleri. O São Paulo fez uma série de tentativas, de acordo com o Botafogo, por um empréstimo sem custo. Afinal de contas, o Botafogo deve ao São Paulo, de acordo com o Tricolor, por causa de 3 atletas. O único que eu sei é o Henrique Almeida, estou tentando levantar o nome dos outros 2. Sem que exista um acordo entre os clubes, entre o São Paulo e o Botafogo, o Tricolor está tirando o time de campo e já começa a considerar a possibilidade de perder o Erisson para o Curitiba. Não que vai fazer também grande estrago ou muita preocupação. Não havia enorme convicção dentro do São Paulo de que o Erisson seria uma boa alternativa, mas é um nome a menos no mercado. Coxa espera anunciá-lo nas próximas horas, assim que ele passar por exames médicos e assinar esse contrato de empréstimo de uma temporada. Tá, tudo bem. Na prática, então, temos o Arboleda, tem 31 anos. Ele tá no São Paulo desde 2017. O Alan Franco, que é argentino, 26 anos. Chegou agora. O Diego Costa enfrenta alguns problemas médicos, mas a gente pode contar com ele, Lofre. Contagem oficial, ele tá, né? Tá. O próprio Beraldo, de 19 anos. E vamos lembrar que o Valse foi emprestado ao Juventude. Aliás, vamos resumir, então, quem chegou e quem saiu, porque eu comparei com o Botafogo. Só para quem não está entendendo em números o que o São Paulo já fez até aqui na janela, olha só, quem chegou. O Rafael goleiro, o próprio Alan Franco, que a gente acabou de falar, o Orejuela e o Liseiro estão voltando. O lateral direito e o volante estavam emprestados. Aí tem o Mendes, que é volante, chegou agora, o Rato também. Pedrinho, o atacante, Marcos Paulo também e David também. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 novidades e 2 voltas, tá? Somando aí 9 peças novas se a gente comparar com a temporada passada. Podem ser 11, né? Se contar Caio Paulista Se vier isso, olha só. Erisson é um time. Isso. Mas, quem tá saindo? Vamos lá. Por enquanto, então, 9 chegando. Ah lá. Thiago Couto, o goleiro, foi embora. O próprio Valse emprestado. Luizão, Léo e Miranda. Lá, toda a zaga. Aliás, a gente pode ir até mais pra frente e falar do sistema defensivo, porque o Reinaldo, lateral esquerdo, também foi. O Colorado a gente mal viu, né? Quando a gente viu mal. Mal também. A gente mal viu e viu mal. Nicão, Igor Gomes e Patrick. Temos o Éder indo embora, o Marcos Guilherme e o Bustos também. É um time praticamente assim... Olha... São 13 peças, né? E peças importantes da temporada passada. Léo, Reinaldo, Nicão, Igor Gomes, Patrick... Miranda. O Miranda estava com dificuldades físicas já, né? Era natural que encerrasse. Mas foi titular por boa parte da temporada. Foi. Mas para essa temporada, talvez... Imagina só, Léo, Reinaldo, Nicão, Igor Gomes, Patrick, você já teria uma base de time. Esses jogadores não estavam conseguindo render, talvez de acordo com o que se esperava. Nem acho que seja o caso de todos aí, tá? Alguns, por exemplo, Patrick, uma questão de entendimento ou desentendimento. De ambiente, né? No caso com o Rogério. Então, quando você abre mão de 5 jogadores que estavam inseridos ali no seu time titular, no seu time base, você está montando uma outra equipe para a temporada. Por mais que você contrate, a chance de dar certo é pequena. Luiz, mas a ideia é repor peça a peça ou não? Porque a gente viu que, quantitativamente, pelo menos, o saldo está bem negativo, né? Bastante. A ideia acaba sendo um pouco perdida por parte da diretoria, porque o Rogério tenta essa reestruturação. No meio da temporada chegou a pedir alguns jogadores. Teve alguns desentendimentos em entrevistas por parte do Rogério e por parte da diretoria também. O Rogério chegou, inclusive, a dar uma entrevista coletiva falando que no ano passado eu precisava de um elenco que falasse mais. Esse elenco é muito silencioso, trouxe jogadores mais experientes. Agora traz jogadores que não têm tanto espaço assim em grandes clubes no mercado, mas são opções e exercem mais de uma função. Eu colocaria
via como um time ainda em transformação. Só que o grande problema, e o que foi até citado pelo Lofredo, é que o próprio Rogério não pode falar que está pensando num time para 2 a 3 anos, porque ele mesmo tem contrato só até o fim desse ano. Então, se ele usar esse discurso, ele está preparando o time para quem? Para outro técnico? Ou ele está montando e chega um outro técnico que vai montar, e esse processo de reestruturação sempre vai ser refeito, mesmo sendo redundante isso, mas vai ser refeito todo o início de temporada. Então, tá confuso até para a diretoria se explicar, tá um pouco confuso do próprio Rogério se explicar, e o time está nessa montagem agora ainda com o carro andando, né? Com o campeonato já rolando, com a pré-temporada já rolando, e eu acho que o que resume bem esse início de temporada do São Paulo mais um é a situação do David, um jogador que não tinha treinado com o elenco, tinha viajado com a delegação para Araraquara, não estava inscrito no campeonato, não tinha contratação confirmada, no meio do trajeto teve a contratação confirmada, quando chegou em Araraquara foi regularizado no boletim informativo diário da CBF, estreou como titular sem mesmo ter feito um treino completo com todos os jogadores do grupo e fez gol. E aí na sequência foi titular contra o Palmeiras, não foi tão bem assim. Mas é essa maluquice que o São Paulo acaba propiciando para o seu torcedor. E aí, pessoal, vamos falar aí dos nomes aí que estão rodando aí. Primeiro deles é o Caio Paulista, né? Deve ser oficialmente anunciado hoje. Bom nome para compor elenco. E sim, eu vi o lance que virou meme, né? Que ele tenta fazer uma jogada na linha de fundo e se enrola todo e joga de calcanhar para trás. Mas isso não tem problema não, acho que é a política do São Paulo. E ele vem para ser lateral, fazer uma sombra pro Wellington, vai. Então não vejo nada demais não, para ser sincero. Vamos esperar ele em campo para ver como é que serão as atuações dele. Mas sem grandes expectativas, jogador para compor elenco, ponto. Em relação ao Erisson, de acordo com o André Hernan, o jogador já se desligou do Estoril lá de Portugal, está vindo para o Brasil, mas o Curitiba teria negociações mais avançadas com o jogador, né? A diretoria de São Paulo tem cautela, tem interesse e é muito bom jogador sim. Ele faria uma boa sombra para o Caleri e não só sombra para o Caleri não, ele poderia atuar em outros locais, em outras áreas do campo, até nas pontas, sem problema algum. Aquele famoso jogador que atua em mais de uma ponta, o cara é um touro, o cara é forte, o cara faz gol. Bom nome. Agora tem que ver se o São Paulo vai conseguir vencer aí a disputa com o Curitiba, ver se o Botafogo vai aceitar a proposta do São Paulo. A proposta do São Paulo é o seguinte, né? E o Botafogo deixa de pagar dívidas com relação ao Lucas Perry e o Tietê. E aí o empresaria o Erisson por 1 ano para o São Paulo. Ainda sem contar que não colocou nesse balaio aí a dívida do Henrique Almeida. Apesar que o Nicola falou que também colocou. Então, assim, vamos acompanhar. Até porque o Botafogo, essa dívida do Henrique Almeida rende. Ano passado eu estava falando do Canu, o São Paulo tinha interesse do zagueiro. E o São Paulo colocou essa dívida, o Botafogo não aceitou. No final das contas, o São Paulo não conseguiu adquirir o zagueiro. Né? Vamos aguardar mais uma situação, né? Assim como o Paulista. O Paulista já está definido, né? Já está fazendo os exames, é só ser anunciado oficialmente. Em relação ao Erisson, a coisa está um pouco menos adiantada, né? Esperamos aí que tenha interesse do jogador também em vir jogar no São Paulo, né? Que entre Curitiba e São Paulo, né? A vitrine do São Paulo seria mais interessante, apesar que no Curitiba talvez ele jogue mais vezes, né? São Paulo você tem mais nomes ali que você fazer uma rotação maior, né? Você tem Caleri, você tem Rato, você tem Pedrinho. Bom, vimos o vídeo aí cheio de atacante, né? Então, cheio de contratações. A gente que se desfez de 11 a 12 jogadores, né? Agora me perdi no número, podem sair mais. E ainda assim o São Paulo tem contratado bem, né? Se você botar esses 2 nomes aí, já seriam quase 10 contratações. Pois bem, foi mal pelo número matemático errado que eu não anotei, mas já está quase igual o número de jogadores que saíram para os que chegaram. Agora, ainda assim, acho que a folha de pagamento será menor, porque só o Miranda, o Reinaldo e o Éder, os 3 juntos, ganhavam mais de 2 milhões de reais. Né? Dessa lista não teve nenhum jogador assim que ganhasse tão bem. E mais o Nicão e mais o Patrick, já se passa de 3, né? São Paulo contratou jogadores com salários bem menores. E também, que não tem o nome desses jogadores que eu falei, por exemplo, que viveram de nome do São Paulo, né? Porque jogaram muito pouco, exceto o Reinaldo e o Patrick, os demais ali só aproveitaram o resort na Barra Funda. Para fechar, Luan, o contrato dele termina
esse ano, fim do ano, meio do ano ele já está aberto a negociações. A mãe dele, que é empresária dele, é muito grata ao São Paulo. Agora, é lógico que o Palmeiras sabe que o contrato do jogador termina no final do ano e que meio do ano ele já pode negociar um pré-contrato com outra equipe. Ponto. E que o Abel Ferreira gosta e gosta muito do Luan. 2 pontos. Entendeu? Então, vamos ficar de olho na situação. Eu gosto muito do Luan, mas o Rogério Ceni até na bola da vez também colocou que ele emagreceu acho que 7 a 8 quilos. Agora ele tem que melhorar a mobilidade dele em campo. Ainda assim, tem entrado nas partidas de pouquinho em pouquinho. Fez um post enigmático, como já não é a primeira vez, mas vamos acompanhar um caso Luan. Mas, assim, tem possibilidade de São Paulo perder o jogador Igor Gomes, tantos outros que saíram 0,800 do São Paulo. E se for o Palmeiras vai doer, né? Vai doer, vai ter muito bafafá, muito torcedor chiando, com uma certa razão, né? Porque o São Paulo ainda não procurou o jogador para renovar o contrato do mesmo. E ao que parece, o Rogério Ceni ele ainda não caiu nas graças do Rogério Ceni, a verdade é essa, né? Tanto que no Bola da Vez aí, que ele deu entrevista ao André Perral e falou que assim, é possível jogar com 2 primeiros volantes. Ele falou Pablo Maé Mendes, não Luan. Então é isso, vamos aguardar aí o decorrer da temporada para saber qual será o destino do volante. Então é isso, pessoal, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC, e se você quer ficar ligado nas últimas notícias e novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo deixa aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.